Olá, meus caros. Nesse momento a gente vai trabalhar um pouquinho com a primeira lei da termodinâmica, onde nós vamos aqui aproveitar muitas coisas que haviam sido discutidas na videoaula anterior sobre a termodinâmica, onde nós definimos o conceito de trabalho termodinâmico. O objetivo dessa primeira videoaula sobre a primeira lei da termodinâmica é trabalhar um pouquinho com as transformações gasosas. A gente vai dar uma nova leitura para estas transformações que já tinham sido trabalhadas anteriormente, só que sob o ponto de vista da termodinâmica. Vamos ver por que motivo esta primeira lei da termodinâmica pode ser considerada como uma lei que aplica a conservação de energia ao estudo dos gases. Para isso, vamos imaginar a seguinte situação. Vamos supor, eu vou reaproveitar aqui o exemplo que eu tinha utilizado para definir o conceito de trabalho termodinâmico. E aqui as coisas funcionam mais ou menos da seguinte forma. Vamos supor que aqui eu tenho um recipiente que tem um gás no seu interior. Aqui dentro nós temos um gás. E este gás tem o seu volume limitado por uma tampa. Essa tampa aqui, ó, que pode se mexer livremente para cima e para baixo. Tampa essa que nós chamamos de êmbolo móvel. É um termo bonitinho aí para indicar essa tampa que pode se mexer livremente para cima e para baixo. Se eu fornecer calor a este gás, esse gás vai esquentar. A temperatura do gás, obviamente, subindo, fará com que as moléculas comecem a ficar mais agitadas. E ficando mais agitadas, a tampa deste recipiente vai subir e o gás vai passar a ocupar um volume final maior do que o seu volume inicial. Nós dizemos nesta situação que, sofrendo este acréscimo de volume, o gás realizou o trabalho. Ele utilizou parte dessa energia que lhe foi concedida na forma de calor para realizar essa simples tarefa que é de levantar a tampa deste recipiente. Só que essa situação toda aqui, ó, ela pode ser escrita de uma forma diferente. Vejam só, esta energia que foi dada ao gás na forma de calor, na verdade ela foi desmembrada em duas outras manifestações de energia. Parte do calor foi utilizado para aumentar a temperatura do gás e, sendo assim, parte do calor foi usado para variar a energia interna. Lembrem que a energia interna é uma manifestação de energia associada à temperatura do gás. Se o gás esquenta, a energia interna sobe pela subida da temperatura em questão. Se a energia interna sobe, ela varia, parte do calor foi usado para variar a energia interna. E parte desse calor também foi utilizado para promover uma variação, para fazer com que o gás realizasse um trabalho, para que ele utilizasse parte dessa energia para se levantar esta tampa do recipiente. Portanto, essa energia que foi dada ao gás na forma de calor, na verdade foi desmembrada em duas outras manifestações de energia: energia interna e trabalho. É por esse motivo que esse esquema todo que eu acabo de aí colocar pode ser escrito da seguinte forma: o calor ele foi desmembrado em duas outras formas de energia. É por esse motivo que eu posso escrever todo esse esquema dessa maneira: calor é igual à variação da energia interna mais o trabalho realizado. Eu confesso desconhecer o motivo, mas o fato é que essa equação costuma ser escrita desta maneira aqui: ΔU é igual a Q menos o W. Esta é a expressão que indica o significado matemático desta primeira lei da termodinâmica. E esta primeira lei da termodinâmica, ela também costuma ser enunciada como sendo o princípio da conservação da energia aplicada aos gases. E o que diabos o princípio da conservação da energia tem a ver com isso tudo que a gente está discutindo?
Certamente você já ouviu falar naquela história de que a energia não se cria, não se perde, é apenas transformada de uma manifestação em outra. É o que está acontecendo aqui. Esta forma de energia foi transformada nesta manifestação e nesta manifestação aqui. Esta energia não surgiu do nada. Ela foi um processo de conversão desta manifestação nessa aqui. Esta manifestação de energia não veio do além. Ela foi um processo de conversão desta manifestação nessa aqui. É por isso que o princípio da conservação de energia está associada a essa primeira lei da termodinâmica, pois esta forma de energia foi convertida em duas outras. Tendo em vista o significado desta primeira lei da termodinâmica e por que motivos nós a associamos com o princípio da conservação de energia, a gente vai ver que a variação de energia interna, assim como o calor do gás, pode ser positivo, negativo e nulo. E cada um destes valores possíveis para estas duas grandezas físicas acarreta em uma coisa específica. É o que a gente vai ver exatamente agora. Primeiramente, o que significa a quantidade de calor do gás ser positiva? Nessa situação, significa que o gás em questão ganha calor. Se a quantidade de calor do gás que você calculou deu um número negativo, significa que o gás em questão cede calor para o ambiente externo. Ceder calor, naturalmente, é sinônimo de perder calor para o ambiente. Assim como é possível a quantidade de calor ser igual a zero. Nessa situação, o gás não ganha e o gás também não cede, não perde calor para o ambiente externo. Fiquem atentos quanto a estes possíveis significados dos resultados da quantidade de calor. Da mesma forma, existe a possibilidade da variação da energia interna ser positiva, ser negativa e ser nula. A variação da energia interna ser positiva significa que a energia interna do gás aumenta. U é a letra que nós usamos para representar a energia interna. Se esta energia interna aumenta, a temperatura associada à energia interna também vai aumentar. E aí o gás, nesta ocasião, estaria sendo submetido a um aquecimento. Também existe a possibilidade da variação da energia interna ser negativa, e é óbvio que é tudo o contrário. A energia interna desse gás vai diminuir, a temperatura associada à energia interna também vai diminuir, e aí o gás estaria sendo submetido a um resfriamento. E aí, da mesma forma que o calor, se a variação da energia interna for igual a zero, significa que a energia interna do gás permanece constante e a temperatura do gás também permanecerá constante, já que, como eu disse algumas vezes, a energia interna é uma energia associada à temperatura. Se a temperatura não muda, é porque a energia interna também não vai mudar. Muito bem, agora, como eu havia colocado no início, nós vamos voltar a falar um pouquinho sobre as transformações gasosas. Só que é óbvio que eu não vou falar novamente sobre as transformações gasosas repetindo aquilo que já foi visto. Isso é chover molhado. Então, nas transformações gasosas que já foram vistas, a elas será dada uma nova roupagem. A gente vai falar sobre estas transformações novamente, algumas são inéditas, mas de uma forma um pouco diferente. Veja só, a primeira das transformações gasosas com as quais nós vamos trabalhar é a transformação isotérmica. Pois bem, relembrando que o que caracteriza
uma transformação isotérmica é o fato da temperatura permanecer constante. Então, raciocinem comigo. Se a temperatura permanece constante, a energia interna associada à temperatura também permanece constante. E se a energia interna permanece constante, ela não varia. Isto é, a variação da energia interna é igual a zero na transformação isotérmica. Isto é importantíssimo. Isto você não pode esquecer. Na transformação isotérmica não há variação de energia interna. Se eu fosse reescrever a primeira lei da termodinâmica para esta situação, ΔU igual a Q menos W, no lugar de ΔU eu coloco zero e escrevo Q menos o W. Nessa situação, o calor é igual ao W de trabalho, ou seja, na transformação isotérmica, hipoteticamente falando, todo o calor que é fornecido ao gás é usado para realizar trabalho. Hipoteticamente falando, porque a gente vai ver que na segunda lei da termodinâmica, que é um tópico de alguma próxima videoaula, a gente vai ver que é impossível uma máquina térmica que opera em ciclos conseguir converter integralmente calor em trabalho. Mas isso são cenas de um próximo capítulo. Esta é a característica da transformação isotérmica. Esta é a primeira lei da termodinâmica reescrita, adaptada para esta transformação. A próxima transformação gasosa que a gente vai abordar é a transformação isobárica. A transformação isobárica é aquela em que a pressão do gás permanece constante. Se a pressão do gás permanece constante, é porque o trabalho pode, não que ele tenha, ele pode ser calculado através dessa fórmula aqui. Trabalho é a pressão vezes a variação do volume. ΔV representa a diferença de volume. Seguindo os mesmos passos da transformação gasosa anterior, ao se reescrever a primeira lei da termodinâmica para esta transformação em questão, no lugar de W de trabalho, eu colocaria simplesmente P vezes o ΔV. Esta é a primeira lei da termodinâmica para esta transformação isobárica. E a terceira e última transformação que já foi vista por nós numa videoaula anterior, e você provavelmente viu essa transformação antes de estudar a termodinâmica, eu estou falando sobre a transformação isocórica. Lembrem que a transformação isocórica é apenas um dos nomes possíveis para aquela transformação que ocorre a volume constante. Os outros dois nomes mais populares são a transformação isovolumétrica e a transformação isométrica, que são nomes para designar uma transformação que ocorre a volume constante. Se o volume do gás permanece constante, é porque ele não estufa, ele não se expande e ele não se comprime, ele não se encolhe. Nessa situação, se o gás não se expande nem se encolhe, o trabalho é igual a zero. O gás não realiza trabalho na transformação isocórica. Isto é importante. Esta é a característica principal desta transformação. Ao se reescrever a primeira lei da termodinâmica para esta transformação, no lugar de W de trabalho, eu coloco zero, e aí eu escrevo que a quantidade de calor é igual à variação da energia interna. Nessa situação, todo o calor que é dado ao gás é usado para aumentar a sua energia interna, enquanto que na isotérmica, todo o calor que é dado ao gás é usado para que ele realize trabalho. Enquanto que aqui a energia interna não aumenta, aqui o que não realiza realmente é trabalho. Enquanto que lá ΔU é zero, o que é zero na isocórica é o trabalho. Então, em termos de termodinâmica, eu me arrisco a dizer que a transformação isocórica, em termos de primeira lei da termodinâmica,
A isocórica é o oposto da isotérmica, porque lá não tem trabalho, aqui tem. Lá tem variação de energia interna e aqui não tem. Professor, eu preciso saber tudo isso que está aí no quadro? Não é necessário. Eu acredito que se fosse para identificar, elencar os pontos mais importantes dessas transformações gasosas, eu diria que você não tem como não saber isso aqui e isso aqui. A reescrita da primeira lei para cada uma das transformações gasosas é uma consequência. Porque se você sabe isso, você consegue chegar a esta reescrita da primeira lei da termodinâmica, ok? Estas são as transformações gasosas que a gente acaba de verificar. Se você tem aí uma dúvida mais pontual, quer tirar uma dúvida um pouco mais rápida aí pela internet, você pode me seguir aí no Twitter. O meu Twitter é rdecon, RDECON, que aí você vai ter uma resposta assim que possível, mas desde que seja naturalmente uma dúvida um pouco mais pontual, até porque nós temos um limite de caracteres que não dá para ficar extrapolando e ficar tirando dúvidas muito grandes por este meio de comunicação, ok? Na próxima videoaula a gente vai falar um pouquinho sobre as duas transformações que não tinham sido trabalhadas ainda, que são as transformações adiabática e cíclica. É isso por hora, moçada.